todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém. Ele envia a sua palavra. Ele envia a sua palavra. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele estabeleceu uma conexão entre a terra e os céus através de Jesus Cristo. É muito importante nós aprendermos a reconhecer as coisas. Mike Murdock, ele escreveu um livro, A Lei do Reconhecimento. A Lei do Reconhecimento. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Então, todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém com o propósito do quê? Liberar uma palavra. Preste atenção. Você precisa muito mais do que simplesmente alguém vir a você e dar a você uma cesta básica. A cesta básica não vai mudar a sua vida, mas uma palavra pode mudar a sua vida. É bem verdade que algumas pessoas precisam da cesta básica, e nós ajudamos com as cestas básicas. Nós ajudamos e temos a orientação bíblica para isso. Mas não é isso que muda, é a palavra. Pedro e João na porta do templo, eles disseram para aquele paralítico: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos? Ele está dizendo: olha, a gente não tem cesta básica para você, mas o que temos nós te damos o que? A palavra. Levanta e anda. Olha isso, levanta e anda. Fala de postura, levanta e anda. Postura. A Bíblia diz que ele saltou, meu irmão, começou a pular. Está esperando o que para levantar? Está esperando o que para pular, para saltar? A palavra já está sobre você. Onde não há palavra é juízo. A Bíblia diz que nos dias de Eli, ele era um sacerdote, a palavra se tornou rara. Olha isso, a palavra se tornou rara. E as visões já não eram frequentes, era juízo. Onde não há palavra liberada da parte de Deus, é juízo. Deus liberou juízo sobre Eli, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele era sacerdote, mas a palavra se tornou rara. As visões deixaram de ser frequentes. E a Bíblia diz: sem palavra, sem profecia, o povo se corrompe. Se corrompe. A decomposição. Eu quero liberar uma palavra sobre você de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Eu quero profetizar que é chegada uma nova estação. Eu quero profetizar a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O melhor de Deus está por vir. Uhul. Diga: o melhor de Deus está por vir. Olha só, Deus permite que você vai e esses encontros que Deus promove, que a gente nem tem a percepção. Você vai, ontem nós tivemos de manhã aqui, e o pastor Dino Riso, o pastor Carlito Paz e a pastora Leila. O pastor Carlito Paz trouxe uma palavra e foi transmitido, e o pastor Dino Riso também uma mensagem gravada. Mas foi tão impactante que a gente percebia a presença de Deus na palavra sendo liberada. Sensibilidade, um ambiente foi criado, uma atmosfera para isso, e regado em oração. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, ou Ele nos leva a alguém, ou Ele nos traz alguém. Eu me lembro quando eu estive na igreja da cidade, fomos para um encontro ali, nós fomos, e depois eles vieram. Deus disse a Elias: Elias, retira-te, vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Eu ordenei, dei ordem ao corvo que te sustente. A palavra foi liberada para que o corvo sustentasse o profeta. E o corvo trazia pão e carne. Deus fala, meu irmão, uma palavra basta. Olha só, as árvores ouvem a palavra de Deus. Quando Jesus disse à figueira: jamais alguém coma fruta. Olha o poder da palavra. Diz que secou a árvore, desde as raízes. Secou a árvore. Tem gente que diz que é a língua que seca, né? É pimenteira, não sei como chama essa expressão, hein? Você sabe? Ó, seca a pimenteira. Vladimir conhece essas coisas. Pastor Vladimir. Língua que seca a pimenteira. É um negócio de doido. Mas Deus enviou o profeta a palavra. E a Bíblia diz que ele fez conforme a palavra. E porque ele fez conforme a palavra, quando você faz conforme a palavra liberada, você está expressando honra diante de Deus. Honra. Preste atenção. A missão de Satanás
através da serpente, é confundir você em relação à palavra. E ele vai dizer, não é bem assim. Outro dia alguém disse para mim assim, olha, tem uma igreja aí que colocou uma placa, aqui o dízimo é 5%. Primeiro vai ter que voltar para a escola, porque dízimo é 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Como que o camarada coloca lá, dízimo aqui é 5%? Mas isso é ação de Satanás, meu irmão, para confundir. Você quer a benção 100% ou quer a benção 50%? Não, 50% está bom. Imagina, não tem mais ou menos. Então a missão de Satanás é o quê? Confundir. Por isso que ele disse à serpente, não é bem assim. O que Deus disse não é bem assim. Quando o profeta que estava junto ao ribeiro de Querite recebeu provisão, o ribeiro secou, Deus falou novamente com ele. Deus fala. Pô, você tem 300 anos que eu não estou ouvindo Deus. Deus está falando, muitas vezes você não está ouvindo, mas Deus está falando. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está mirrada, encolhida, para que Ele não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa ouvir. Deus ouve. Esteja sensível. Deus está falando agora. Eu pensei que Deus falava assim, meu servo. Não. Você já viu gente que imposta a voz para orar? Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, isso é loucura. Já pensou você falar para sua esposa, meu amor, eu te amo? Você acha que precisa impostar a voz para orar? Não, fala assim mesmo. Quando você vive a palavra, é uma expressão de honra. E aonde há honra, há favor. Onde há honra, há favor. O profeta foi enviado àquela mulher, não para mudar a sorte do profeta, meu irmão. O profeta estava comendo pão e carne à beira do ribeiro, do riacho. Mas a sorte daquela mulher precisava ser mudada. O que o profeta liberou sobre ela? O que o profeta liberou foi a palavra. Ele não trouxe trigo, ele não trouxe azeite. Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou preparar um pão, um bolo, eu vou comer com o meu filho e nós vamos morrer. Ele falou, não temas, não tema. Não tema ofertar, não tema dizimar, não tema primícia, não tema. Mas vai faltar para cobrir todas as contas. Não tema, faz e apresenta a conta para Ele. Porque Ele mesmo autoriza você a fazer isso. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Porque a nossa ignorância é terrível, nos mata. Então, às vezes ficamos reclamando, Deus não está ouvindo, Deus faz, mas apresenta a Ele a conta. Fala aqui, o Senhor mandou que eu fizesse, eu estou fazendo. Apresenta as razões. Posso ser bíblico? É bíblico. Isaías 42 fala, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O profeta chegou para aquela mulher e disse, olha, não temas, vai e faz, conforme a palavra liberada. Não vai faltar pão, não vai faltar azeite. Eu imagino aquela mulher todos os dias, indo à panela, tirando farinha, indo à botija, tirando azeite. E quando ela tirava, você já viu quando está cavando um poço? Você já teve essa experiência? A água começa a brotar, e começa a subir. É impressionante, a água vai brotando, e vai subindo, e vai brotando, e vai subindo. Eu fico imaginando aquela farinha vai brotando na panela, vai aumentando, e vai tirando, e vai aumentando, e vai... Não termina. Mas ela fez conforme a palavra. O Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? O verbo é a palavra. Foi enviado para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, não reconheceram. Quem não reconhece, não desfruta. Aonde a honra a favor. Quando você olha para 1 Samuel, ali fala a história de uma família. A família de Eucana. Eucana tinha 2 esposas, 2 mulheres. Hoje não é recomendado, tá bom? Que uma já está bom demais. Poxa, mas lá eles tinham. Mas hoje não, tá? Hoje é uma, tá bom? Ei, estou falando com vocês. É uma. Você não está dando conta de uma, que é 2.
É uma esposa. É a recomendação bíblica. A gente não vai tratar desse assunto hoje, mas depois a gente trata desse assunto do pessoal. Mas Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina, meu irmão, ela dava luz a muitos filhos, e ela zombava, escarnecia de Ana, porque Ana era estéril. E Ana era uma mulher muito amargurada, porque ela não gerava filhos. E todos os anos, Eucana subia a Jerusalém para oferecer sacrifício. E por Ana ele oferecia sacrifício dobrado. E ali Ana se colocava diante de Deus, amargurada. E ela chora diante de Deus, se derrama diante de Deus. O sacerdote Eli, ele olha para aquela mulher que estava se derramando diante de Deus e diz: ei, você aí, aparta-te do teu vinho, você bebeu demais. O que você faria com alguém que fizesse um juízo equivocado a respeito da sua vida ou da sua conduta? Que se fosse um sacerdote, se fosse um pastor. Ai do pastor. É interessante, eu estava conversando com a Rebeca, ela falou: pai, é impressionante a diferença do Levi para Beatriz. O Levi é mais brutão, aquela coisa, ela é muito meiga. É a natureza da mulher. Amém? Meiga, há diferença, Deus fez assim. Então seja meiga. Amém? Ana estava lá. Agora eu quero mostrar o texto para você marcar na sua Bíblia. Olha como Ana vai reagir. Vai lá para 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 1. Olha o que ele diz aqui. Versículo 12. Primeiro Samuel 1,12 diz assim: demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Olha só, olha o Eli. A mulher estava orando e ele ficou olhando aonde? Na boca da mulher. Observou a sua boca. Eu observo muita coisa, mas não fico observando a boca das irmãs. Eu observo todos vocês, até lá em cima, aqueles que estão lá em cima, assim, ó, lá, tá, olho tudo. Mas olha o detalhe. Ele observou a sua boca. Passa para o próximo. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, não saíam palavras. Ela movia os lábios, mas não saíam palavras. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Quem era Eli? O sacerdote. Próximo. 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha o juízo que o sacerdote está falando sobre aquela mulher. Aparta-te do teu vinho, você está embriagada. Agora observe o versículo 15. Porém Ana respondeu. Olha a resposta. Qual resposta você daria? Olha a resposta que ela dá: não, Senhor meu. Ela o chama de Senhor. Então preste atenção. Algumas pessoas dizem: eu falo mesmo, eu ponho para fora, eu arrebento. Ainda faz assim, né? Coisa de doido. Eu falo mesmo. Fala, mas sofre as consequências depois. Olha o que ela diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui ela se refere ao sacerdote que faz o juízo equivocado, chamando de Senhor. Preste atenção. Quem estabelece é Deus. Deus põe e Deus tira, não toca. A história de Saul e Davi. Havia disposição no coração de Davi em servir Saul.
Quando ele tocava, os demônios saíam de Saul. E ele estava ali à disposição para servir, sempre honrando ao rei. Mas Saul estava perturbado e tentou matar Davi por várias vezes. Por 2 vezes ele lançou uma flecha para cravar Davi na parede e matá-lo. Mas Davi foge e se esconde. A Bíblia diz que ele procurou Davi como se procura uma pulga num cão, em todos os lugares, e não encontra. E Davi estava numa caverna, no fundo da caverna. E a Bíblia diz que Saul veio ali e entrou na caverna para aliviar o ventre. Quem estava atrás? Davi e os seus homens valentes. Alguém disse: ei, Davi, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Olha só, meu irmão, não falta gente para tocar fogo, né? Falou: Davi, é a hora. Olha só, o Senhor, ainda fala Deus, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, vamos matá-lo. Davi falou: para lá. Foi e cortou um pouquinho do manto. Olha, ele cortou o manto, um pedaço do manto. E quando Saul saiu da caverna, estava lá mais um pouco à frente, Davi sai da caverna e diz: ei, Saul, olha só, eu tive a oportunidade de matá-lo, mas eu não matei, porque eu não tocaria no ungido do Senhor. Eu não tocaria. Quando você fala de ungido do Senhor, você está tocando no ungido do Senhor. Jamais. O sacerdote não era perfeito, faz o juízo equivocado, mas Ana se refere a ele como Senhor. No dia em que Saul foi ferido, ele ainda não havia morrido, ele se jogou sobre a sua própria lança, sua própria espada, estava em vertigem, chegou uma amalequita e Saul disse: por favor, termina o serviço, eu quero morrer, eu preciso morrer. E aquele amalequita veio e o matou. Ele pegou a coroa e o bracelete do rei e foi aonde? Se encontrar com quem? Com Davi. Olha o que eu trouxe para você: a coroa do rei e o seu bracelete. Como isso aconteceu? Ele estava em vertigem, ele pediu que eu o matasse. Olha isso. Ele falou: como você não temeu tocar no ungido do Senhor? Saul, meu irmão, era um endemoniado que perseguia implacavelmente a Davi. Mas este é o coração de Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele falou: como você ousou tocar no ungido do Senhor? Ele chamou o moço e falou assim: olha, mate-o. E um dos valentes de Davi veio e o matou. Depois vieram alguns e sepultaram Saul. E Davi vai honrar aqueles até depois da morte de Saul que o honraram. E Davi vai honrar aqueles que o sepultaram. Olha isso. Aonde a honra a favor. Mas esse texto aqui não termina aqui. Passa para o próximo, 16. Não tenhas, pois, a tua serva. Mais uma vez, ela se coloca como serva. Queridos, nós sempre queremos nos colocar como senhores. Esse é o problema. Eu sei mais, eu conheço mais, eu sou mais forte. Ela se coloca, pela segunda vez, como serva. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. IECG Baby 968. Tá bom, a mãe vai lá, ou o pai. 17. Então respondeu ele: olha só, aí a palavra vai ser liberada. É a palavra: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Quem liberou a palavra? Quem liberou a palavra? Foi Deus? Foi o sacerdote. Quem liberou a palavra foi o sacerdote. O sacerdote liberou. Meu irmão, uma palavra liberada sobre a sua vida muda. Você imagina se você entrar neste lugar, aqui o sacerdote vai liberando palavras de maldição sobre a sua vida. Você vai estar lascado, teu dia vai ser terrível, a tua semana. Outro dia eu vi, alguém me passou uma mensagem, os bruxos, não sei de onde, falou, todos os países do mundo se levantou, acho que contra alguns pastores de uma denominação. E alguém passou por mim e falou: tem sentido um trem desse? Ué, eu só sei de uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acabou, ponto final.
Que é bruxo está falando? A palavra do sacerdote. Então nunca irrite o sacerdote, tá bom? Ou estou brincando. Ó, no dia em que Davi foi informado a respeito da morte de Saul, ele disse: olha, onde ele morreu? No Monte Gilboa. Sabe que ele falou? Liberou uma maldição sobre o Monte Gilboa. Vamos ver aqui, só para você registrar. Vamos lá. O que ele vai dizer? 2 Samuel, lá na frente um pouquinho. Essas coisas ninguém ia falar, mas está aqui no meu coração, acho que o Espírito Santo está falando para falar. Olha só, versículo 21. Quando ele foi informado a respeito da morte de Saul, que é aquele que o perseguia. Meu irmão, Saul, meu irmão, perseguia, mas perseguia. Nesse texto aqui, você vai encontrar essa história que eu falei a respeito do moço que matou Saul. No capítulo 1 ainda. Mas o que Davi faz? Davi se alegra com a morte do inimigo? Davi se alegra com a morte do inimigo? Em absoluta. Não! Às vezes nós nos alegramos que bem feito, morreu mesmo essa praga. Saul, meu irmão, era inimigo declarado de Davi. Se tivesse uma oportunidade, matava. Sentença de morte. Mas quando ele morreu, Davi se lamentou. Observe aqui no capítulo, versículo 17. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho. Com esta lamentação ao arco. Diz assim, versículo 19. Não, versículo 18 diz assim: mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá, a qual se encontra escrita no livro de Jazar. Ele falou: olha, eu vou escrever uma lamentação, isso vai se ensinar aos filhos de Judá, a descendência. Olha que honra, meu irmão. Quando morre um inimigo, você fala: enterra, sepultou, morreu, graças a Deus. Não é assim? Olha o que diz o texto: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Olha o que ele diz: não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Ele falou: está proibido de falar a esse respeito em Ascalon, e aqui ele fala, era o território do inimigo. Em Gate, terra dos filisteus, não se publique. Está proibido de publicar a morte de Saul. O texto está dizendo: para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Versículo 21. Vós, olha aí, olha o que ele diz: vós montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois ali desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Falou: montes de Gilboa, vocês não vão produzir mais. Imagina um sacerdote liberando uma palavra dessa sobre a vida de alguém. Isso não é terrível? E tem muitos sacerdotes, no momento de ira, liberando esse tipo de palavras. Se alguém liberou alguma palavra sobre a sua vida, eu como sacerdote sobre a sua vida, eu quero anular no nome de Jesus, eu anulo no nome de Jesus. Porque existem pastores, existem sacerdotes, que eles liberam palavras de maldição mesmo, meu irmão. É terrível, eu já vi, já testifiquei. Porque as pessoas decidiram não caminhar mais com ele, e a pessoa libera a palavra de maldição, vai secar, não vai prosperar, vai ficar, meu irmão vai ficar doente, vai ter um câncer, coisa terrível. Ah, mas tem, pastor? Tem. Eu me lembro uma vez que uma das nossas lideranças saiu e abriu um ministério, e Satanás me incitou através de tantas pessoas para me levantar contra ele. Eu falei: jamais. E nenhum dia na nossa caminhada, isso já tem mais de 20 anos, eu jamais me referi àquele ato para falar do que a pessoa havia feito. Guardei o meu coração. E Deus nos abençoou de uma forma poderosa. E eu o abençoo sempre. Eu o abençoo. Eu não o amaldiçoo jamais. É a minha chamada. A minha chamada é para abençoar e jamais amaldiçoar.
Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu vou encerrando, falando a respeito de uma mulher chamada Sunamita. A Bíblia fala que todas as vezes que o homem de Deus passava por aquela cidade, ela olhava e ela compartilha com o esposo e ela diz assim: eu vejo que este homem é um homem de Deus. E ela o reconhece como um homem de Deus. A lei do reconhecimento. Se você não reconhece, meu irmão, você não recebe. A Bíblia diz que Jesus não pôde, foi impedido de fazer muitos milagres na sua terra, porque eles o tinham apenas como filho do carpinteiro. Apenas o viu assim. É a forma que você vê o seu líder. Na perspectiva que você vê, é a perspectiva que você vai ser abençoado ou não. E aquela mulher, então, ela decidiu fazer um quarto no terraço. Ela conversa com o esposo, ela reconhece que ele é um homem de Deus. Façamos um quarto neste terraço, colocamos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira, para que todas as vezes que ele vier à cidade, ele possa se hospedar na nossa casa. Ela o reconhece. Então ela manda Geazi, vai lá e pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa. Ela falou: não precisa de nada, era uma mulher rica. Mas o moço vem e diz: olha, ela diz que não precisa absolutamente de nada, nada. O profeta diz: será que ela precisa que eu fale alguma coisa com o rei a respeito dela? Ou com alguém do exército? Ele diz: nada, não precisa de nada. Aí o moço diz para ele: olha, ela diz que não precisa de nada, mas ela não tem filhos. Aí o profeta diz: vai e diz para ela assim: olha, dentro de um ano você vai ter um filho. Ela deu risada, falou: não é possível. Ela já não tem nem expectativa de ter filhos. Falou: não mintas para mim. Falou: não estou mentindo, estou falando a verdade. Você vai ter palavra de sacerdote. Meu Deus, o sacerdote falou: você vai ter um filho. E no tempo determinado ela teve o filho. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Você vai sair deste lugar para viver uma nova perspectiva. Amém? Você vai mudar até a tua postura de andar. Tem gente que anda assim, curvado. Chegou o fim. A Bíblia diz que havia uma mulher. Jesus entrou na sinagoga. Sabe como ela estava? Assim, ó. Tem muita gente andando assim, servindo a Deus assim. Parece que o Deus dele é fraquinho. Nhenhenhen. A mulher andava como? Assim. Dentro da igreja, se fosse hoje. Andando curvada. Não estou falando que a gente não tenha problema, queridos. Quem não tem os seus problemas? Todos têm. Mas fala de postura. Você tem a palavra de Deus ao teu favor. Jesus diz: ei, mulher, você está livre destas cadeias. E quem está livre de cadeia continua curvado? Não, se posicionou, ela se levantou. Postura. Tudo que você precisa é a palavra está liberada sobre a sua vida. Para começar um novo tempo, escrever uma nova história. Meu irmão, desvencilhe do passado. O diabo, ele usa o teu passado para prender você e levar você de volta para lá, e deixar você lá. E aí você fica lá. Desconecta de lá. Viva hoje. Eu estou pensando em 1900. Meu irmão, ninguém sabe. 2005. Ninguém sabe o que vai chegar. Tem gente que não está desfrutando. Tem condições de desfrutar, não desfruta. Eu estou acumulando para quê? Para morrer? E ficar aí? Para depois ela casar de novo e rica? Eu estou brincando. Bonita e rica. Você já percebeu? O cara, quando fica viúvo, ele fica viúvo assim, depois ele dá uma renovada, não dá? Muda, um negócio estranho, mas é bom. Diga: postura. Estão me ouvindo? Só levantar e andar. Amém? Os céus já se abriram. Eu estou esperando, os céus já se abriram. O que Deus disse para Moisés diante do mar? Diga ao povo que marche. Vai! Vai, meu irmão! O Senhor é contigo. Vai! Se expressa em honra a Deus e as autoridades. Se expressa em honra a pessoas que estão ao seu lado ou abaixo de você. Honre-os. E você vai prosperar de uma forma poderosa. Amém? Levante suas mãos. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela tua palavra liberada sobre nós. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração.
por ver o agir e o mover do teu Espírito entre nós. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e nos posicionamos diante da palavra, chamando libertação, transformação, cura, milagres, em o nome de Jesus. Que as cadeias do inferno sejam quebradas agora, tudo aquilo que te detém seja quebrado, aniquilado agora, pelo poder do nome de Jesus.